Na segunda metade do século XIX, vigorou na Europa e aqui no Brasil, é claro, o realismo, não é? Então, é sobre ele que a gente vai conversar hoje e eu trouxe 2 quadros. Todos 2, um é representante, digamos assim, do realismo e o outro é representante do naturalismo, que é uma tendência que acontece dentro do realismo. Então, o primeiro quadro se chama a respigadora, que era uma profissão que existia na época. Na verdade, é como se fosse um cara que colhe lixo na rua. Tinha passado uma colhetedeira nesse campo e havia sobrado aí algum trigo no chão. E essas moças muito pobres, sem rosto, estão exatamente apanhando essas sobras, tá certo? Então, observem que já está aqui uma questão social colocada fortemente. Alguém pode me fazer a seguinte pergunta, não é? Mas não havia uma questão social na terceira geração do nosso romantismo, não é? Mas tem que prestar atenção, porque as questões sociais que aparecem no nosso romantismo são trabalhadas com muita emoção. E aqui, não. Aqui é um momento em que a gente trabalha com objetividade e sem nenhuma emoção. Tá certo? O outro quadro é uma greve de trabalhadores de uma fábrica. Então, estão aí os 2 quadros com os quais eu, digamos assim, ilustrei a minha aula, não é? Então, vamos para frente. Observem que eu estou aqui com aquela linha do tempo de sempre, não é? Então, estudamos a Idade Antiga, depois vimos as invasões bárbaras, que trouxe a Idade Média. Depois vimos as grandes navegações, que trouxe o Renascimento. Depois estudamos a Contra-Reforma, que trouxe o Barroco. Depois estudamos o Iluminismo, que trouxe o Neoclassicismo. Depois estudamos a Revolução Francesa, que trouxe o Romantismo. E agora nós vamos ver que a segunda Revolução Industrial trouxe as tendências do realismo, do naturalismo e do parnasianismo, tá certo? Porque a Revolução Industrial, a segunda, empobreceu, não é? Na verdade, a primeira Revolução Industrial ficou mais restrita à Inglaterra, não é? E a segunda revolução, ela se espalhou quase que pelo mundo inteiro. Então, a competição entre as nações, ela aumentou, não é? Eu gosto muito de um ditado popular que explica perfeitamente o que aconteceu nesse momento. É um ditado africano, ele diz assim: quando 2 elefantes brigam, quem sofre é a grama. Então, o que foi que aconteceu? Com essa competição, não é, entre os países pela industrialização e pelos produtos, a gente tem um empobrecimento dos funcionários das fábricas e das minas de carvão que sustentavam a energia das fábricas nesse momento. Tá certo? Então, vamos para frente. Então, olha aí, né? Observem que a gente tem aí um processo de urbanização que está em curso, né? E agora a gente tem, né, o realismo, o naturalismo e o parnasianismo, que acontecem na segunda metade do século XIX. Aí a gente tem, de novo, o valor do antropocentrismo, que aparece aqui com a leitura nova. Começa a acontecer o aparecimento de padres que são os vilões dos livros. Por exemplo, o vilão de O Mulato de Aloysio de Azevedo é um padre, né? Então, anticlericalismo, né? Quer dizer, uma crítica ao clero, né? Equilíbrio, racionalismo, objetivismo e materialismo, não é? Em que contexto a gente vai observar isso? Olha aí, urbanização, né? Imagine, veja, se as cidades europeias estavam grandes e ruins no arcadismo, você imagine como elas eram agora, não é? Porque esse curso da urbanização foi piorando as cidades europeias, não é? Então, a gente tem as favelas lá surgindo, né? As favelas, eu estou usando essa palavra é brasileira,
mas era uma habitação sem dignidade nenhuma, onde o trabalhador morava. Aí a gente tem a segunda Revolução Industrial, o surgimento, né, do proletariado, que está nesse momento muito empobrecido, não é? E um extremo cientificismo. E a gente tem que colocar esse cientificismo aqui, minha gente, porque a gente tem um momento em que, não é, a ciência termina chegando e dando as mãos à literatura nesse momento, né? Quais eram as ideias que chegaram nesse momento? Primeiro, cientificismo e materialismo, né? Charles Darwin. Charles Darwin, ele disse o seguinte: não foi Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem, ele evoluiu como todos os animais. Então, o que foi que Darwin fez? Na verdade, ele trouxe, não é, o homem e aproximou dos animais. Isso é uma coisa bem importante nesse momento. Depois, o que é que a gente tem? Augusto Comte, né? Augusto Comte, ele tem uma ideia que diz o seguinte: é uma coisa parecida com o evolucionismo, porque é como se ele dissesse que uma sociedade evolui de teológica para metafísica para positiva, né? Que é exatamente o positivismo. Observem que as outras, né, o teológico e o metafísico são coisas espirituais. E o positivo é uma coisa material, quer dizer, é como se ele dissesse que a sociedade melhorou quando se tornou materialista. Então, de forma geral, o que é que eu posso dizer do positivismo? Que é uma cosmovisão materialista, ou seja, o homem olhava o mundo de uma forma, interpretava o mundo e modificava o mundo de uma forma materialista. Aí a gente tem a terceira ideia, que é Marx, né? Olhando a situação em que o proletariado estava, em 1848, Marx faz o Manifesto Comunista, não é? E propõe o comunismo. Era um momento tão materialista que as palavras felicidade e justiça têm a ver com a igualdade material. Então, o que é que o marxismo diz? Se todos tiverem o mesmo salário, a mesma roupa, o mesmo sapato e a mesma casa, então todos vão ser felizes. Então todos vão ser iguais. Então isso é justo. Então esses conceitos que são muito abstratos, né? Felicidade, justiça, veja como eles são olhados numa perspectiva material. Aí a gente tem a quarta, né? Essa daqui, ela é uma ideia muito forte no período, tá certo? E que tem desdobramentos horríveis depois. O que foi que, vinda da geografia, não é? Essa ideia que foi trazida para a literatura por Hipólito Taine. É assim, o homem, ele é determinado pela raça, pelo meio e pelo momento histórico. Então, nesse momento, não é, a gente tem essa ideia termina dando como filhotes, não é, o neocolonialismo europeu na África e as ideias nazistas. É uma ideia desgraçada que, infelizmente, ainda corre no mundo, o determinismo. Então, vamos lá, olha aí, não é? Observem, o real naturalismo, a burguesia e o proletariado. Estão vendo? Então, o que é que você tem nesse momento agora, na segunda metade do século XIX? A arrumação da sociedade está a burguesia como classe dominante e as outras classes sociais que se tornaram o proletariado, quer dizer, as pessoas que trabalham nas fábricas e que trabalham, elas vieram do campo e agora trabalham nas fábricas ou nas minas de carvão, não é? Exatamente a situação do proletariado começa a questionar essa arrumação, tá certo? Então, nós temos o nascimento de duas tendências na literatura. O realismo, que focaliza a classe dominante, a burguesia, e o naturalismo,
que focaliza a classe dominada. Não é? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos Machado de Assis, que retrata a classe dominante brasileira da época, e nós temos Aloysio de Azevedo. Ele tem um livro que todo mundo adora, chamado O Cortiço, que focaliza a classe dominada. Lá na Europa, nós temos Tolstói, na Rússia, que focaliza a classe dominante, não é? Aí nós temos Madame Bovary, de Flaubert, que focaliza a classe dominante. Nós temos um livro chamado O Primo Basílio, de Eça de Queiroz, lá em Portugal, não é? Que é um livro maravilhoso. E veja, dá para você ver perfeitamente. O marido de Luísa, ele era médico. E Luísa era dona de casa, né? Quer dizer, é a burguesia que é retratada. Mas o realismo, quando apresenta a burguesia, apresenta com uma perspectiva de crítica. Então, a mulher trai o marido trai a mulher, as pessoas mentem, as pessoas dissimulam. Por quê, minha gente? Porque nesse momento já começa a nascer lá na Europa ideias que vão contra a burguesia. Lá no romantismo, o que foi que eu disse a vocês? Eu disse a vocês que o herói é burguês. Agora, o vilão é burguês. Não é? E o que é que a gente tem no naturalismo? A defesa do proletariado. Então, o naturalismo, ele faz uma crítica à burguesia, na verdade, mostrando a exploração que a burguesia faz contra o proletariado. Então, lá na Europa, é um livro lindo chamado Germinal, de um escritor francês chamado Émile Zola. Então, eu posso dizer assim, na França, né? Vou pegar a França, que é muito especial nesse momento, o realismo, não é? Gustave Flaubert, que escreveu Madame Bovary, e o naturalismo é o Germinal, de Émile Zola. Tá certo? Bom, aí, lá vamos, né, sobre a denúncia social, aquilo que eu falei quando a gente começou. No romantismo, a denúncia social é com emoção, com o estilo romântico. O que é que significa isso? Excesso de exclamações, de reticências, de figuras de linguagem, adjetivação pesada, tom oratório. É a obra, por exemplo, aqui de Castro Alves, não é? Castro Alves, ele fazia uma poesia para ser declamada, como se fosse um discurso. Então, ela era inflamada de emoções, porque o romantismo é um momento emocional. Agora, a gente vai para o real naturalismo. No real naturalismo, a denúncia social é feita sem emoção, com objetividade e razão, inclusive apoiado nessas ideias científicas. Tá certo? De que o meio, ele determina os personagens. Alguém pode me dizer por que é que você está dizendo que essa ideia não é boa? Cuidado para você não achar que o meio determina. Veja, o meio influencia, mas ele não determina. E a gente descobriu isso ao longo do século XX, quando a gente começou, não é, a aprofundar os estudos da obra de Freud. Mas agora, que é o final do século XIX, segunda metade do século XIX, nós temos, na verdade, as pessoas têm a certeza de que há uma determinação. Então, por exemplo, as mulheres do realismo europeu, elas traem os seus maridos, mas elas ficam excluídas da sociedade e todas se matam, porque é como se elas não tivessem condições de se contrapor ao que a sociedade pensa delas. Uma fortíssima ideia de que o meio determina e esmaga o indivíduo. Com estilo realista, estão vendo? Concisão e equilíbrio formal. Então, o que é que a gente tem que entender? Que o realismo se contrapõe ao romantismo, não é? Então, o romântico, ele é exagerado, com muitas palavras, não é? Por exemplo,
para Álvares de Azevedo dizer, quando eu morrer. Eu disse com 3 palavras. Álvares de Azevedo, que é do nosso romantismo, ele diz assim, quando em meu peito rebentasse a fibra que o espírito enlaça a dor vivente. Machado não é assim. Machado é capaz de contar uma história com 11 palavras. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Pronto. Com 11 palavras, Machado contou uma história com princípio, meio e fim. E fez a análise psicológica de 2 personagens. Eu sei certinha a psicologia de Marcela e como quem conta é Brás Cubas, eu sei o quanto ele é cínico para ter dito essa frase. Então, com 11 palavras, Machado de Assis conta uma história e faz uma avaliação psicológica de 2 personagens. Então, a linguagem do romantismo é com excesso de exclamações, de reticências, de figuras de linguagem, com adjetivação pesada. Então, é um estilo exuberante. É diferente do estilo realista, que é um estilo conciso, equilibrado, não é? Vamos lá? Olha aí. Então, o realismo, não é? O realismo tem, digamos assim, um subconjunto dentro dele. Toda obra naturalista é realista, mas nem toda obra realista tem a caracterização naturalista. Essas 2 tendências acontecem na prosa ou no romance. Temos também a terceira tendência, que é o parnasianismo, e que, olha aí, acontece na poesia. Bom, agora vamos ver as diferenças, né? O realismo é uma crítica à classe dominante. O naturalismo é a defesa da classe dominada. Então, o que é que eu posso dizer? Que essas 2 tendências, quer dizer, as tendências da prosa, elas têm um forte compromisso social. Estão comprometidas com as forças e as ideias que corriam a Europa na época. E o parnasianismo, que não tinha preocupação social. Ela tinha uma preocupação esteticista, que é um compromisso com a beleza formal. Agora, e por que é que eles estão juntos? Eles estão juntos porque eles pertencem ao mesmo estilo de época. Eles têm uma concisão linguística ou equilíbrio formal. Poucas figuras de linguagem, pontuação e adjetivação discretas. Então, não se esqueçam que eles fazem parte do mesmo estilo de época, ou seja, durante uma época, os escritores escrevem da mesma forma. No caso, é um estilo equilibrado, é um estilo conciso, é um estilo sem os exageros do romantismo. Na próxima aula, nós vamos conversar sobre o parnasianismo e o simbolismo. Até lá!